Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 7 de 2 Reis destaca a intervenção poderosa de Deus em meio a uma situação de fome e desespero em Samaria, mostrando que nenhuma circunstância é impossível para o Senhor. Esses versículos revelam como a palavra de Deus se cumpre fielmente e como ele pode transformar a adversidade em livramento e abundância. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Reis 7 do livro de 2 Reis da Bíblia. Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. 2 O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O cerco é levantado. 3 Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? 4 Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. 5 Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. 6 Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. 7 Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. 8 Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. 9 Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. 10 Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. 11 As sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. 12 O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: Com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. 13 Um de seus conselheiros respondeu: Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. 14 Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que aconteceu. 15 Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. 16 Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim,
Tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. 17 horas. O rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas, quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. 18 Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. 19 O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. 20 Foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Análise textual. Esse capítulo de 2 Reis 7 traz um relato profundo sobre fé, incredulidade, providência divina e obediência. Vou explicar o significado dos principais pontos do texto em bloco. Contexto. Samaria estava sitiada pelos arameus e a fome era tão severa que parecia não haver saída. Nesse cenário, o profeta Eliseu anuncia a palavra de Deus prometendo abundância em apenas um dia, algo humanamente impossível. Lições e significados. Primeiro, a palavra de Deus é certa. Versículos 1, 2, 18, 19. Eliseu declarou que haveria comida em abundância, mas um oficial duvidou. O resultado foi que ele viu o milagre, mas não desfrutou dele. Significado. Quando Deus fala, sua palavra não falha. A incredulidade pode nos privar de participar das bênçãos, mesmo que elas aconteçam diante de nós. Segundo, Deus age de formas inesperadas, versículos 3, 7. 4 leprosos, marginalizados e sem esperança, foram usados por Deus para trazer a notícia da vitória. O Senhor confundiu os arameus, fazendo-os fugir sem luta. Significado. Deus pode usar os improváveis e agir de modos que ninguém imagina. Sua providência não depende da força humana. Terceiro, compartilhar boas notícias é essencial. Versículos 8, 9. Os leprosos primeiro pensaram em guardar tudo para si, mas perceberam que era errado e decidiram contar ao povo. Significado. Quando recebemos uma boa notícia, especialmente o Evangelho, não devemos guardá-la para nós, precisamos compartilhá-la. Quarto, a prudência diante da bênção. Versículos 10, 15. O rei desconfiou que fosse uma armadilha, mas permitiu a verificação. Ao confirmar, o povo pôde desfrutar da provisão. Significado. Fé não exclui prudência. É sábio verificar, mas sem permitir que a desconfiança nos paralise. Quinto, o cumprimento fiel da promessa. Versículos 16, 20. Tudo aconteceu exatamente como Deus disse por meio de Eliseu. O povo teve fartura, e o oficial incrédulo morreu como o profeta havia anunciado. Significado. A palavra de Deus sempre se cumpre. Quem crê desfruta. Quem duvida pode ver, mas não participar. Aplicações para hoje. Confiança em Deus. Ele é capaz de reverter situações impossíveis. Evite a incredulidade. Dúvidas persistentes e zombaria da palavra de Deus podem trazer consequências. Deus usa os improváveis. Pessoas rejeitadas podem ser instrumentos da sua obra. Compartilhe as boas novas. Assim como os leprosos, não podemos nos calar diante da salvação em Cristo. Deus cumpre sua promessa. No tempo certo, sua palavra sempre se confirma. Em resumo, 2 Reis 7 nos ensina que Deus é fiel para transformar a escassez em abundância, mas cabe a nós crer, agir e compartilhar sua obra com os outros. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!